Senhoras e senhores ouvintes do Recôncavo Baiano, de diferentes contextos geográficos, quem circula pela rodovia BR-101 constata no Recôncavo Baiano, no trecho do Recôncavo, constata em alguns trechos uma ponte sobre a ferrovia Centro-Atlântica, que antes, para os mais velhos, era a antiga leste, né? A leste do Brasil. Mudou de leste para Rede Ferroviária Federal SA. É por isso que você ainda encontra algumas placas com essa denominação, RFFSA. Tem que atualizar, né? O pessoal chama a atenção o pessoal do DENIT aí para atualizar. Há trechos ainda que ainda tem essa placa, Rede Ferroviária Federal, antiga leste do Brasil. O nome leste se deve porque muita gente não sabe, os mais velhos, que aqueles que estudaram com livros didáticos das décadas de 1950, 1960, devem lembrar que a Bahia já pertenceu à região leste, né? E depois, com a criação da Superintendência de Desenvolvimento Nordeste, a SUDENE, a Bahia passou a integrar a região Nordeste, que hoje compõe, constituída de 9 estados. Mas a Bahia foi durante muito tempo região leste. A denominação leste se dá pela questão dos pontos cardeais. Nós temos o norte e o sul, e no caso do mapa brasileiro, o leste fica mais próximo. O leste está relacionado à faixa litorânea, ao Oceano Atlântico, que banha o litoral baiano. Lembrar que a Bahia é o estado que tem o maior litoral do Brasil, tem um extenso litoral, cerca de 1.000 quilômetros de litoral, é um extenso litoral que a Bahia tem. E o oeste corresponde ao quê? No caso no mapa da Bahia, o oeste é a região de Barreiras. No caso do Brasil, o oeste corresponderia, a parte oeste corresponderia a depender, pegando a Bahia como referência, corresponderia a Rondônia, a região, parte da região amazônica. Então a expressão leste vem daí. Então você tem algumas ferrovias que tem no sul do Brasil, uma delas a Central do Brasil, que era muito conhecida, e em direção à Bahia, vindo de Minas, em direção à Bahia, a leste, que virou Rede Ferroviária Federal. E depois, com o processo no final da década de 1990, processo de privatização, passou a ser, essa área aí, passou a ser o domínio de gestão da ferrovia Centro-Atlântica, VLI Centro-Atlântica. Ainda tem o mesmo trecho, né, grande parte do mesmo trecho, do norte de Minas, entra pela Bahia, por Brumado, passando por Tanhaçu, Contenda do Cincorá, Itatim, Castro Alves, Cachoeira, São Félix, Santa Amaro, segue nesse trecho aí. Grande parte da área central da Bahia, pegando o Recôncavo. Agora, muitos trechos foram, infelizmente, desativados. Como já falei aqui. Por exemplo, o cidadão pegava um trem em Cruz das Almas e ia até Salvador de trem. Ia até a calçada, a estação da calçada em Salvador. Ou em Cachoeira. E poderia pegar um trem também. Você poderia viajar de Cruz das Almas para a Feira de Santana de trem. Sim, de trem. Hoje, esse itinerário de Cruz das Almas para a Feira de Santana deve ser em torno dos 70 quilômetros por via rodoviária. 75 quilômetros por aí, por via rodoviária. Mas você poderia viajar de trem, pegar um trem até Conceição da Feira, e de lá tinha um ramal que ia até Cachoeira, que ia até Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado da Bahia. Então houve um processo de desativação de vários trechos. Um deles é esse trecho que eu citei aqui, vai de Simões Filho para Salvador. Quando você sai de Cruz das Almas, seguindo a linha férrea, você passa Muritiba, só que o trem, no caso de Muritiba, passa na área territorial, no município de Muritiba, a localidade chamada Cachoeirinha. Mas não tem lá em Muritiba, tem uma base logística, mas não tem uma estação de passageiros. Nunca teve uma estação de passageiros. Aí segue para São Félix, Cachoeira, Conceição da Feira,
Observação, da feira, não é de feira, como algumas pessoas falam, de feira. É Conceição, se refere a Nossa Senhora, não, no caso de Conceição, Nossa Senhora da Conceição, Conceição da feira, referindo-se à feira livre. O topônimo é esse aí. Então, Conceição da Feira segue para Santa Amaro e Candeias, Simões Filho. Em Simões Filho, aí que está a questão. Seguia Mapele, pegava parte do subúrbio ferroviário e ia até a calçada. Então, no caso de Salvador, esse trecho de Simões Filho, passando por Mapele, pegando a suburbana aí, esse trecho foi totalmente desativado. Houve uma descontinuidade do traçado ferroviário entre Simões Filho e Paripe. Paripe, que é um bairro popular de Salvador, do subúrbio ferroviário, assim como Coutos, assim como um Periperi. De Paripe para a calçada, você continuou tendo um trem, só um trem urbano, que é um trem antigo, de passageiros, que levava aí. Esse também foi desativado. Não existe mais, nem esse Paripe calçada também já não existe mais há um certo tempo. E no caso do território baiano, teve uma desativação no trecho também, a partir de Senhor do Bonfim, mas já é um outro itinerário, de Senhor do Bonfim para Juazeiro. Você ainda encontra lá em Juazeiro umas edificações que eram as estações. Quando se desativa um trecho de trem, ficam alguns elementos materiais na paisagem que revelam a dinâmica do passado. É o caso de Cruz das Almas. Cruz das Almas tinha duas estações ferroviárias. Tinha uma que alguns chamavam de Estação do Pombal, ficava às margens do rio Capivari, no Vale do Capivari. Quem descia ali pela antiga Escola de Agronomia, claro que hoje é a UFRB, pela tabela, o UFRB, que era uma antiga entrada de Cruz das Almas, ao chegar no Vale do rio Capivari, às margens da ferrovia tinha uma estação ferroviária. Infelizmente, foi desabou, foi construída no final do século XIX. A outra estação ferroviária na entrada de Cruz das Almas. Quem entra pega o acesso para Cruz das Almas, lado esquerdo, onde acontecem as festas juninas, concentradas no espaço público de Cruz das Almas, que inicialmente era no Parque Suma, foi para a praça e mais recentemente foi colocada e foi um sucesso ali na próxima Coplan. Ali você tem uma estação ferroviária com arquitetura modernista, belíssima. Quem visita a Cruz das Almas, é interessante fotografar, sobretudo houve um processo, não de bem uma requalificação, mas se houve um processo de recuperação para que essa estação ferroviária passasse a fazer parte da composição estética das festas juninas. E ficou muito interessante. Que bom, porque pelo menos não era aquele cenário daquela estação desativada, que parecia coisa de filme, aquela coisa fechada. Não, agora a estação ferroviária, o trem não chega, né? Mas pelo menos faz parte da composição estética da festa e um patrimônio cultural do município que deve ser preservado. Por que ter aquela estação ferroviária ali? Porque o trem, havia um ramal de trem que saía de Cruz das Almas até Conceição do Almeida. Por que só até Conceição do Almeida? Porque o objetivo era interligar Cruz das Almas a Santo Antônio de Jesus de trem. Porque tinha um trem que saía de São Roque do Paraguaçu, passava por Nazaré, passava por Santo Antônio de Jesus, passava pelo Vale do Jiquiriçá, Jaguaquara e até Jequié. Essa era uma ferrovia, que era Nazaré-Jequié, ou São Roque do Paraguaçu-Jequié. Essa ferrovia, ela foi desativada. Como ela foi desativada, ela perdeu o sentido de fazer esse ramal ligando a ferrovia, a antiga Ferrovia Leste, que é a atual Centro Atlântico, que é por Cruz das Almas, perdeu o sentido de fazer essa ligação entre Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus de trem, por trem. Seria muito interessante, né? Você entrar em um trem em Cruz das Almas, viajar para Santo Antônio de Jesus, ou entrar num trem em Cruz das Almas, chegar em Santo Antônio de Jesus, pegar um outro trem, seguir para Jequié, outra cidade importante na região central da Bahia. Ou pegar um trem em Cruz das Almas, seguir até Conceição do Almeida e ir até Feira de Santana. Tomara que os governantes retomem a questão das ferrovias na Bahia. Muito importante do ponto de vista econômico, por causa do transporte de cargas. As estradas estão cheias de caminhões. Do ponto de vista simbólico, cultural,
do ponto de vista social, do ponto de vista das rememorações, as ferrovias devem ser revalorizadas. Saúde e paz, até a próxima.